ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um ToroCast. Meu nome é Stephanie Oliveira, eu sou analista de investimentos aqui da Toro e hoje nós vamos falar na prática sobre como investir com valores entre 5 a 50 mil reais. E para falar sobre isso, nós chamamos Silmara Dias, assessora de investimentos também aqui da Toro. Olá, Silmara, tudo bem? Olá, Stephanie. Olá, investidores. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Silmara. Hoje, Silmara, a gente consegue identificar que o cenário econômico do Brasil ele é muito diferente de alguns anos atrás. A gente consegue ver que o cenário de renda fixa não é mais como o mesmo, a galera não consegue mais nadar de braçada naquele cenário de taxa de juros de 14%, Selic é 14%. O cenário é bem diferente, a gente vive taxa de juros mais baixa e o fato é que investir e diversificar se tornou cada vez mais importante, né, Silmara? Com toda certeza, Stephanie. Realmente a era de 1% de rendimento tranquilo ali no mês, de fato ela passou. Verdade. Eu costumo dizer que a renda fixa ela não morreu. Sim. Tá? Ela é necessária, né? Por mais que Verdade. a gente vê esses juros bem baixos aí. Mas a gente vai falar um pouco mais aqui hoje, inclusive, como diversificar e tudo mais. Acho que vai ser bem interessante, até mesmo para a gente entender aí formas de aproveitar o cenário atual para continuar tendo renda. Não, perfeito. E para contextualizar o investidor, hoje a gente vive um cenário em que a Bolsa de Valores ela ganhou cada vez mais notoriedade. Ano passado a gente viveu recordes em cima de recordes, a Bolsa subindo mais de 30%. Trouxe muitos CPFs, né? Muitas pessoas físicas vieram para a Bolsa de Valores, mas eu acredito que muito também por conta desse cenário de taxa de juros mais baixa. Isso acabou fazendo com que o investidor ele buscasse por mais rentabilidade, né, Silmara? E para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, eu acho que vale a pena a gente começar a na prática mesmo, falar com o pessoal sobre como investir 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, porque afinal de contas, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. E eu acho que vale a pena começar por aí mesmo, Silmara. Um investidor que tem hoje 5 mil reais e você vê ele com um perfil, de repente, mais conservador, como que você consegue ver na prática o que essa pessoa consegue fazer? Olha, Stephanie, algumas perguntas são bem importantes para a gente fazer para o investidor, né? Quando ele vai começar a fazer a alocação de capital dele. Primeiro, a gente precisa entender um pouco do perfil do investidor, igual você já trouxe, né? Se é um investidor de perfil conservador, geralmente ele está ali buscando uma aplicação com menor risco, que tem ali talvez uma perspectiva, né, de preservar o capital dele. Então, pensando em valores ali de 5 a 10 mil reais, para o investidor que quer preservação de capital, a gente poderia estar alocando esse investimento dele em renda fixa, tá? E aí a gente traz novamente, né, o cenário hoje é de juros de fato em queda. Inclusive, hoje, né, a gente está tendo reunião do Copom, existe expectativa de queda novamente na taxa de juros, né, só amanhã a gente vai ter o resultado disso, mas com isso, aqueles investimentos que são atrelados a Selic, automaticamente que tem ali relação com a taxa DI, eles vão perdendo em rentabilidade. Mas pensando então nesse investidor, como que a gente poderia dividir esse capital? De 5 a 10 mil reais, pensando hoje numa alocação, a gente poderia pensar aí em 40% desse dinheiro alocado em aplicações pós-fixadas, 40% em pré-fixada. Por que eu sugiro dessa forma? A parte do pós-fixado, a gente pode pensar no sentido de uma aplicação que vai ter liquidez. Sim. E isso, a gente está falando de 40%, 40%, mas isso vai variar do investidor. Dependendo se é um investidor que ele tem uma necessidade maior de liquidez, ele pode aumentar esse percentual. Por exemplo, eu estou aplicando 10 mil reais, só que desses 10 mil, 50% aqui, 5 mil, eu quero ter fácil acesso, porque é um dinheiro ali da minha reserva de emergência, por exemplo. Né? Então, voltando, se a gente pega aqui, então, um valor entre 5 a 10, divide 40% para um pós-fixado, a gente pode estar alocando isso aí, seja atrelado à própria Selic, né, um tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, você vai ter um resgate fácil dele, e os 40% pré-fixado, por que a gente tem essa sugestão? Dado ao cenário de juros em queda, quando você pega uma taxa pré-fixada, pode te dar uma garantia de uma determinada rentabilidade, independente do que aconteça com a taxa de juros. Para você ter uma ideia, hoje, existem produtos do próprio Tesouro Direto, né? Um Tesouro pré-fixado hoje, os mais de vencimentos mais próximos, estão pagando ali na faixa de 4,9%.
certo. Independente se a taxa de juros cai ou sobe, se ele é um investimento pré-fixado, você vai ter aquela rentabilidade no ano. Perfeito. Aqui na Toro, a gente tem aplicações pré-fixadas para esses valores na faixa de 7% de rendimento no ano. Então, pensa só, se hoje a gente está com a taxa de juros na faixa de 4,5% e sinalizando possível queda, se você pega um investimento que está pagando 7% certo no ano, é interessante. Com certeza. Pensa comigo, né? Porque aí, olha só, a gente está falando de um investimento que já está com essa taxa definida, dá uma segurança para o investidor, ele vai ter aquela certeza ali da manutenção do capital dele, e ainda um restante do valor, a gente falou aí de 40, né? 40 pós, 40 pré, a gente poderia pensar no restante, esses 20%, colocar atrelado à inflação. Perfeito. Por quê? Porque a gente garante o poder de compra do investidor. Sim. Né? Então, a gente vai ter, de fato, ali um investimento pagando a inflação, mais uma determinada taxa, que ali sim vai ser o juro real, vai ser o rendimento real dele. Então, o próprio Tesouro hoje, né, tem aplicações de os mais recentes, IPCA pagando 2 e pouco, 2,5 ali de rendimento, e aqui na Toro a gente tem pagando mais que 3%. Então, a gente tem aplicações aqui na Toro pagando IPCA mais 3%. Então, você já vai investir sabendo que vai ter de rendimento, de fato, mais 3%. Então, é uma forma bem interessante de fazer essa alocação. É verdade. E você tocou num ponto muito importante sobre o fato de a taxa de juros ela é baixa e ela tende a diminuir. A gente viu que ano passado, contextualizando um pouco o investidor, que no ano passado a gente viu um cenário em que o Banco Central ele atuou de maneira mais assídua, a gente viu o corte de juros acontecendo, isso impulsionou o crescimento do PIB, mas aí veio o final do ano, o pessoal veio a Black Friday, todo mundo estava esperando um dado de varejo, vendas do varejo lá nas alturas e acabou que isso frustrou a expectativa do mercado. Verdade. Então, o Banco Central chegou e olhou, opa, então tem mais espaço para corte de juros. Então, de fato, eu também acredito que é uma política que vai continuar acontecendo e você trouxe um ponto muito importante sobre essa questão de ter uma determinada rentabilidade, digamos que mais consciente para o investidor, para ele saber o que está acontecendo. E um ponto importante, Silmara, que você tocou, porque nem todo investidor tem esse perfil. Exatamente. Nem todo mundo tem esse foco de, eu quero só preservar o meu capital, eu quero, de repente, buscar algum tipo de rendimento. Para essa pessoa, o que você consegue identificar? Você acha que ela fica só na renda fixa, vem para a renda variável? O que você vê? Pensando, então, aí num outro perfil, já de geração de renda. Geração de renda. É um investidor que está buscando ali a aplicação que vai gerar um fluxo mensal de renda para ele. Ainda pensando no capital de 5 a 10 mil reais que a gente está citando, a gente pode pensar novamente em trazer uma parte desse recurso para renda fixa. E note, né? A gente o tempo todo traz a renda fixa, porque por mais que hoje ela está com rendimento baixo, é importante para qualquer investidor ter uma parte da carteira dele assegurada, que tem uma previsibilidade de ganho, entendeu? Então, assim, é importante, vamos supor ali para esse investidor já com um perfil um pouco mais moderado, que está buscando essa geração de renda, a gente pode pensar em algo ali na faixa de 50-50. 50% alocado em renda fixa, e a gente pode diversificar, igual a gente falou, né? Um pouco em pós, dependendo da liquidez que ele precisa, um pouco em pré, e os outros 50% a gente pode alocar em fundo imobiliário. Perfeito. É uma aplicação em bolsa, né? Que vai ter um rendimento ali mensal para ele de forma mais consistente e ele vai ter esse fluxo mesmo com um capital relativamente menor. Sim, inclusive tocando nesse assunto, você comentou sobre fundos imobiliários, a gente também tem um Torocast falando só sobre os melhores fundos imobiliários para 2020 e você tocou num ponto importante sobre a previsibilidade de rendimento. Exatamente. Porque os fundos imobiliários, eles tendem a pagar o rendimento de maneira mais consistente para o investidor. E isso, para quem tem esse perfil, que é buscar aquilo que vai pingar na conta todo mês, eu acho que é de suma importância. Com certeza. Principalmente quando o dinheiro pinga na conta novamente, a pessoa realoca esse capital. Porque ela vai buscando crescimento do próprio patrimônio. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Com certeza. E aí é até importante para o investidor que está nos ouvindo, né? A gente está falando de 5 a 10 mil, mas pensando também que esse talvez seja o seu capital inicial, mas que você vai continuar fazendo aportes mensais. Com certeza. Então, assim, esse é um cenário inicial, mas é claro que com o tempo, o seu capital aumentando, essa modalidade aí, ela vai diferenciando, né? Talvez a gente vai tirar esse 50%, quem sabe ele dependendo do seu perfil e a sua capacidade de assumir mais riscos, a gente pode aumentar um pouco até mesmo a exposição em bolsa, partir ele para outros ativos, quem sabe que também tem essa geração de renda. Verdade, aumentando o aporte, já aproveitando o gancho, e o que a gente consegue falar para o investidor que investe de 20
a R$50 mil. Eu acredito que esse investidor, de repente, ele consegue uma exposição maior à Bolsa de Valores, ele, de repente, não precisa ficar só nos fundos imobiliários, mas ele pode vir também para uma carteira de ações. Mas em renda fixa, para esse tipo de investidor, como que você consegue identificar, Silmara? Você acha que esse investidor ele já pode vir para um perfil mais agressivo, de repente um perfil que quer buscar mais crescimento mesmo do patrimônio, mas acredito que a renda fixa para ele também pode ser importante, né? Com toda certeza. Pensando então agora nesse um outro patamar Sim. de valor, né? Então até R$50 mil. Sim. Se a gente for trazer um investidor novamente, né, de perfil mais conservador, que quer a manutenção do patrimônio dele, que não está disposto a correr riscos, né, não tem essa disposição, e aí por várias razões, né, Stephanie? Talvez porque é uma pessoa que ela já está ali, ela já não está mais no período produtivo dela, ela não trabalha mais, ela está no momento de aposentadoria, né, ou é uma pessoa que não está mesmo ali disposta a arriscar o patrimônio, né, às vezes até por razões familiares, enfim, cada um tem seus motivos. Não, sem dúvida. Nós na assessoria, conversando, a gente consegue às vezes identificar várias coisas que impedem a pessoa de querer assumir riscos. Mas assim, pensando nesse patrimônio, a gente poderia, para esse investidor conservador, manter a mesma ideia da diversificação de ter as três modalidades de renda fixa na mesma carteira. Perfeito. Então, se é um investidor que está ali com recurso de até 50 mil, a gente pode pensar numa parte desse recurso que ele pode precisar com essa liquidez. Então, a gente aloca uma aplicação pós-fixada que vai dar essa facilidade de resgate para ele, uma parte em pré e uma parte em IPCA. Conforme a economia for evoluindo, a gente pode, às vezes, sugerir, às vezes, até alguma mudança, né? A gente aumenta um pouco a exposição em pré ou diminui, se há aí nos próximos anos, né, uma mudança do cenário, se a gente vê que a taxa de juros vai voltando a subir, a gente pode, quem sabe, diminuir um pouco a exposição em pré. Mas, assim, é um investidor que a gente consegue manter aí um percentual equilibrado, aproximadamente entre 40% em pós, 40% em pré e em torno de 20% em IPCA. Não, perfeito. Até porque é muito importante o investidor ele respeitar o horizonte de investimento dele, a expectativa do que ele busca. Eu acho que esse alinhamento de expectativa é que vai trazer para o investidor a consistência no ganho. Eu preciso saber o que eu estou disposto a arriscar, o que eu quero fazer com o meu capital. Não adianta o investidor que tem um perfil conservador, ele não quer arriscar na Bolsa de Valores, vir porque vai ter um desalinhamento de expectativa e ele vai ficar frustrado, né? Com toda certeza. Por isso que nessa situação ter uma assessoria é muito importante para ajudar justamente a diversificar dentro da renda fixa. Né? Exatamente. Mas para esse perfil, o investidor que já é um pouquinho mais arrojado, que quer um pouquinho, não está tão arrojado quanto o investidor que quer buscar rendimentos mais agressivos, mas também quer crescimento. Eu imagino que a gente também consegue fazer uma divisão entre renda fixa, mas também vindo para a renda variável e diversificando nesses dois pontos. Acho Com certeza. Né, eu acredito que para a renda variável nessa situação é importante que ele tenha fundos imobiliários justamente porque traz a questão do rendimento que a gente comentou, mas também ações que têm esse perfil, que é o perfil que pagam dividendos. Exatamente. Ter uma carteira diversificada para esse investidor, então, né, com esse mesmo patamar de recurso agora, com um perfil um pouco mais moderado, né? Moderado para arrojado, a gente pode aumentar, sim, a exposição dele em bolsa. Quem sabe ali na faixa até de uns 50% em bolsa, né? E aí, claro, né? A gente aqui, é até importante que o investidor que está nos ouvindo entenda. A gente está trazendo aqui esses dados de uma forma, assim, um pouco mais general, porque a gente precisaria de até de mais dados ali daquele investidor para se aprofundar mais. Mas assim, de uma forma um pouco mais generalizada, um investidor de perfil moderado com esse patamar de recurso, ele pode sim estar fazendo uma alocação de capital dele na faixa de 50% em renda fixa, 50% em bolsa. Em outros tempos, né, Stephanie, a gente poderia até sugerir uma menor exposição à bolsa e uma maior em renda fixa. Só que dado o cenário atual de juros em queda, e a gente está falando disso porque isso de fato impacta o rendimento do investidor. Então, a gente está sugerindo atualmente essa alocação um pouco maior em bolsa. Então, até aquele investidor que, às vezes, assim, ele está começando agora em bolsa, se ele não quiser começar com 50%, não tem problema, começa com 20%, com 30%. Mas comece, se você tem, de fato, ali, interesse em aumentar os rendimentos da sua carteira e tem essa capacidade de correr um pouquinho mais de risco, começa aos pouquinhos. Mas, então, esse próprio investidor,
Nessa faixa, então, de alocação, a gente pode pensar em alocar também, como você falou, dividir um pouco do recurso dele em fundo imobiliário, seja ali 50% na bolsa, então 25% em fundo imobiliário, 25% em ações pagadoras de dividendos. Hoje aqui na Toro a gente tem diversas carteiras voltadas para esse fim, né, que são empresas ali que têm uma perspectiva interessante de rentabilidade mensal, empresas que têm ali bons resultados, que estão em segmentos de atuação que têm se favorecido com a retomada da economia, né, a gente tem que acompanhar, mas aí de qualquer forma é um investidor que esse tipo de alocação pode ser interessantíssimo para ele. Sem dúvida. E de repente, para o investidor mais arrojado, o investidor que ele quer correr risco, ele quer buscar rentabilidade, abrir mão, de repente, de um investimento mais conservador para buscar resultado. Acredito que a exposição à Bolsa de Valores, nessa situação, ela cabe até de maneira maior. Bem maior, bem de maior. fato. E acredito que esse tipo de perfil, ele não precisa ficar focado apenas nos investimentos, como a gente comentou, que foca no recebimento de dividendos. De repente, se ele quer especular, buscar resultados mais curtos, acredito que também pode ser uma opção. Então, pensando nesse investidor de 20 a 50 mil reais com um perfil mais arrojado, o que você consegue ver para ele de renda fixa, renda variável, e a gente discute um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vai colocar uma carteira aí de fato mais arrojada mesmo. Então, a gente pode pensar nesse caso com uma alocação de 30% em renda fixa e 70% em bolsa. Por que a gente ainda sugere os 30% em renda fixa? Primeiro, para ter uma parte do recurso assegurado, como a gente disse, né? Mas também porque às vezes aquele investidor, né, já que ele está ali no mercado e ele está buscando oportunidades, é importante que ele tenha algum dinheiro também em caixa para surgir uma oportunidade interessante. Por exemplo, nos últimos dias a gente está tendo um mercado em quedas muito fortes. Eu preciso ter dinheiro em caixa para aproveitar essas oportunidades. Então, se eu tenho ali hoje uma alocação que tem ali 30% do meu recurso, eu posso deixar, por exemplo, num pós-fixado com liquidez, 30%, 20%, aí depende do patamar, mas voltado também para isso, né? Seja porque eu posso precisar de um dinheiro para resgatar e, por exemplo, olha o perigo, né? O investidor, às vezes, ele é muito arrojado, a gente vê muito isso. Ele acredita que o melhor é deixar tudo em bolsa. Poxa, para que eu vou colocar em renda fixa? Renda fixa não rende nada. Só que em momentos de quedas muito fortes no mercado, se você está com todo o seu recurso alocado em bolsa e precisa resgatar um capital, aí é que está o problema, que você vai ter que vender ativos lá embaixo, entendeu? Vai ter que vender com perdas, então não é o ideal. Então deixa uma parte do dinheiro, né? A gente sempre aconselha isso, deixa uma parte, seja porque você quer ter esse fundo de caixa, ou talvez porque você quer ter, aproveitando essas oportunidades, e o restante em bolsa. E nessa parte, esse 70% em bolsa, você pode colocar uma parte no longo prazo, né, visando ali uma rentabilidade para o longo prazo, mas também a gente pode aproveitar a oportunidade de um período mais curto, né? Hoje, a gente tem aqui na Toro oportunidades voltadas para o curto prazo, que são aquelas oportunidades que têm ali duração de alguns dias, algumas semanas. Então, se é um investidor que ele tem esse interesse de buscar ganhos mais interessantes e tem disponibilidade de acompanhar, ele quer de fato ali sentir o mercado no dia a dia, esse tipo de investimento pode ser interessante. Sem dúvida. Então, alocar um pouco mais do recurso em longo prazo, mas também uma parte para aplicações rápidas. Perfeito. E é interessante, esse 70% que ele aloca em bolsa, como ele tem um capital acima de 20 mil reais, ele vai conseguir ter a sua carteira de longo prazo, que ela é fundamental para o investidor que busca crescimento de patrimônio e consistência nos resultados. Ele pode alocar desses 70% parte dele para buscar essas oportunidades de curto prazo, porque a gente sabe que o mercado ele tem constante movimento. Com certeza. Né, Silmara? Então, em momentos de início de correção, movimentos e foi o que a gente observou nos últimos dias, a Bolsa, ela fez um momento de realização, o que é muito natural depois de uma alta de 30% no ano anterior, fez um momento de realização, de repente é o momento de aproveitar essas oportunidades. Com certeza. Inclusive aqui na Toro, você tocou num ponto importante, nós temos um produto que é justamente o Toro Mais, que é um produto voltado para oportunidades de curto prazo. Exato. Porque o que eu costumo dizer com o investidor é o seguinte, é muito importante que o investidor de curto prazo, ele tenha o time exato para buscar determinadas oportunidades, porque é o time que vai fazer com que ele consiga resultados positivos
objetivos. E a ideia do Toro Mais é justamente essa, é trazer esse time para o investidor, mostrar para ele o que ele vai conseguir de performance. E eu acho que a gente trouxe de maneira bem prática mesmo o que fazer, se eu tenho 5, se eu tenho 10, 20 ou até 50 mil reais. Mas claro que várias dúvidas ainda vão surgir, por isso que a assessoria está aqui para poder ajudar, né, Silmara? Com toda certeza, a assessoria fica à disposição, que é como eu disse, né, às vezes conversando ali, a gente consegue realocar às vezes de uma forma um pouco diferente. Cada investidor ele vai ter uma alocação diferente, né? Às vezes a gente não acredita muito que exista uma carteira que é padrão para todo mundo. Isso não existe. Então, assim, isso que a gente trouxe é para dar uma base mesmo. Hoje, várias alocações que a gente faz tem, às vezes, esse perfil assim, porque isso que a gente está conversando vem muito do que os próprios investidores trazem pra gente. Isso aqui é a nossa vivência, né? Mas, assim, se você, né, que tá nos ouvindo aí, quer conversar um pouco mais a respeito de alguma alocação específica, você pode falar com a assessoria. A gente fica aqui à disposição também. Perfeito. Silmara, muito obrigada pela sua participação com a gente. Volta mais pra gente conversar sobre realocações, cenário de renda fixa, porque eu acredito que essa é uma dúvida que ela vai surgir muitas das vezes para muitos investidores. Não é mesmo? Com certeza, estamos à disposição. Eu agradeço o convite. Obrigada, Silmara. Hoje nós falamos um pouco sobre como investir com valores entre 5 mil a 50 mil reais. Eu sei que várias dúvidas ainda continuaram, então qualquer dúvida deixa nos seus comentários. Lembrando que esse conteúdo também vai estar disponível na Toro Investimentos no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até a próxima.